Que a paz e o amor de Cristo estejam sobre a sua casa e sobre sua família. Hoje eu vou falar da degradação humana. O ser humano está chegando no seu último estágio de falta de conhecimento de Deus em sua vida. O ser humano, ele não está valorizando a criatura que ele é diante dos olhos de Deus, o valor que ele tem para Deus. E eles mesmos estão se desvalorizando, se destruindo, sendo imorais, sendo avarentos, sendo pessoas baixas, medíocres, pessoas que não valorizam nada, nem a sua própria vida, porque quem valoriza a sua própria vida não faz o que eles estão fazendo, não destrói o que eles estão destruindo a si mesmo. Então a gente vemos que como esse movimento feminista lá dos Estados Unidos, que está indo contra o presidente que tomou posse, a gente vê a baixaria, a vergonha que está sendo. As mulheres feministas, eu creio que elas buscaram um direito de liberdade, ou um direito de ser igual, não para ser pior do que uma prostituta que estão sendo. É triste a gente ver. É triste a gente ver como está destruído a mente do ser humano. Por quê? Porque o ser humano não reconhece Deus como ele é. E por não reconhecer Deus como ele é, a mente do ser humano é vazia. E como diz, mente vazia é a oficina do Satanás. E a gente vê a degradação da humanidade naquelas imagens. Chega, dói na gente quando a gente vê que as pessoas não estão usando a sabedoria, o conhecimento de Deus, mas nem sabedoria, eu acho que nem mente aquelas pessoas têm mais. São piores do que animais. Mas a palavra de Deus nos avisa sobre isso. E eu vou ler hoje para você o que Deus fala no que está acontecendo no dia de hoje. Deus, por ver a iniquidade grande no mundo, ele disse que ia entregar o mundo à sua própria concupiscência. O mundo ia ser entregue aos seus próprios desejos, às pessoas do mundo. Eles iam fazer o que eles quisessem. E Deus sabe que o ser humano precisa da direção dele. E depois que ele tirasse a direção dele e deixasse o ser humano fazer o que quer, o ser humano se destruiria. Então vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 1,18. Diz assim a palavra de Deus: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Tem sido vista claramente. Tem sido vista claramente. Deus não se esconde de ninguém. É as pessoas mesmo, o ser humano. Eu creio que isso é uma coisa minha, não está na Bíblia, mas é pensamento meu. Quando Deus, o Filho de Deus falou que só perdeu o filho da perdição, que foi Judas Iscariote, que ele
salvou todos aqueles, que ele orientou todos aqueles, mas ele perdeu o filho da perdição, que era Judas. Eu acho que essas pessoas são esses filhos da perdição do dia de hoje. Eles não querem saber de Deus. Eles não querem ouvir a Deus. Eles não querem andar com Deus. Porque a natureza humana deles prevalece. Ele faz os desejos, os prazeres da carne. Por isso que a humanidade está sendo degradada. A moral, os bons costumes está sendo destruído. Porque falta a pessoa se interessar pelo amor, pela justiça, pela lei, pela doutrina que Deus deixou, para que o ser humano fosse humano. Só que o ser humano se afastou tanto da palavra e do evangelho que a degradação está aí sendo aniquilada. O ser humano está sendo aniquilado por essa degradação humana, por esses costumes humanos, desejos humanos, prazeres carnais. Diz assim: os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, ele não tem desculpa nenhuma. Quer dizer, o ser humano não tem desculpa nenhuma de dizer que Deus não existe. Porque está aos olhos de todos nós. De todos nós está os olhos da criação de Deus. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória que ele é. Não lhe dão glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Quer dizer, eles não dão glória ao Deus. Olha, você veja. Vamos falar uma coisa séria aqui agora. Muito séria. As pessoas que são a favor do aborto. Porque o aborto, uma vida no ventre de uma mãe, quem coloca é Deus. Se Deus não quiser, aquela vida não germina, não cresce, não desenvolve. A própria pessoa, ela é uma criação de Deus. A mãe dela não destruiu ela, por isso que ela hoje existe. Mas ela quer que outras pessoas destruam vida no seu ventre. Olha a degradação humana aí. A pessoa não reconhecer e não valorizar nem a vida que Deus lhe deu. Por isso que ela quer tirar outra vida que está lá no útero de uma mulher. E essas mulheres lutam para isso. Porque hoje em dia existem muitas maneiras de evitar uma gravidez. Existem muitas maneiras de evitar conceber um filho. Mas nos dias de hoje, as mulheres, elas estão querendo matar a criação de Deus, e Deus fez ela para o quê? Povoar a terra, germinar uma vida dentro dela. E a degradação humana continua, como diz aqui na palavra de Deus. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Está coberta de escuridão. A vida dessas pessoas são assim porque a mente delas estão vazia. Vazia de quê? Da palavra, do evangelho. Está vazia do amor de Deus. Então, Deus, a gente só ama o próximo quando tem o amor de Deus dentro de nós. Se nós não tivermos o amor de Deus dentro de nós, nós destruímos até nós mesmos, imagine os outros. Então, é por isso que Deus diz assim, a sua palavra: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essas pessoas estão amando o mundo, por isso que estão fazendo essas coisas e destruindo a humanidade, porque a degradação está muito, a moral, os bons costumes não existe mais. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorar a Deus, ao Deus imortal,
adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou como animal de 4 patas, ou como animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou o ser humano aos desejos do coração deles, para fazer coisas sujas, para terem relações vergonhosas um com os outros. Olha, Deus entregou o ser humano aos desejos do coração, quer dizer, os desejos da carne. Os desejos da carne, o desejo da carne, viu? Aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Relações vergonhosas uns com os outros. A gente vê nas imagens, muitas vezes a gente não quer ver, mas a gente tem de acompanhar os noticiários. A gente vê a degradação humana, as pessoas sendo destruídas porque faz suas vontades, a vontade da carne está prevalecendo. Diz assim: eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoração a seres adoram e servem as coisas que Deus criou. Servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Eles adoram a própria criatura. Adoram não o Criador, aquele que criou, que construiu o mundo. Ele adora a criatura, o ser humano adorando o ser humano. O ser humano idolatrando o ser humano. Está entregue. O próprio Deus disse que nos últimos dias entregar. É por isso que nós estamos vendo essa imoralidade crescendo, essas violências crescendo no mundo, porque o ser humano está entregue aos seus próprios desejos. Seus próprios desejos, suas próprias vontades. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Quer dizer, Deus a entregou às suas próprias vontades. Aí você vê a mulher gostar de outra mulher, o homem gostar de outro homem, a imoralidade crescendo no mundo. E eles se acham no direito de querer que a gente aceite isso. Se eles quiserem viver como a Bíblia está dizendo, foi Deus que entregou vocês a essas paixões. Mas Ele não aprova. É porque vocês o rejeitaram. Se vocês lerem a Bíblia e aceitar a palavra de Deus, vocês não vão viver dessas maneiras. Mas você não pode querer que eu, como um cristão, aceite isso. Porque eu sei que isso é contra Deus. Você está fazendo, é seu prazer, seu desejo? Faça. Se você quer fazer, faça. Mas você mesmo sabe que está indo contra Deus. Contra Deus. Porque Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não criou o homem para o homem e a mulher para a mulher. Você pode até dizer, mas Deus me fez mulher com alma de homem. Deus nunca criou ninguém com defeito. E eu provo para você que Deus não cria ninguém com defeito. Aí você pode dizer para mim agora, nesse momento, então por que nasce cego? Mas não é defeituoso. E eu provo para você que um cego não tem defeito. Porque às vezes o cego tem um instinto maior do que o meu e o seu de sentir, pressentir as coisas que eu e você não vemos. Então Deus tirou os olhos dele, mas deu algo a mais. Você pode dizer, então por que nasce gente sem os braços? Mas não é defeito. Porque as pessoas que nascem sem o braço, ela toca piano e violão. E às vezes eu e você não tocamos. Ela bota com os pés a linha numa agulha. E você e eu muitas vezes ficamos lutando para botar e não conseguimos.
Então Deus não faz ninguém com defeito. Deus não faz. Deus pode fazer o homem só com a cabeça. Ainda não é defeito, porque a cabeça do homem vai servir para fazer algo que eu e você não fazemos. Então, Deus não ia colocar você, Ele não ia colocar um espírito, uma alma com um desejo contrário dentro de você. Isso é conversa para boi dormir. Os psicólogos, a ciência, eu não estou nada a ver com isso aí, irmão. Eu acredito na Bíblia. A ciência só existe porque a Bíblia existe. Se ela não existisse, a ciência não existia. Então, eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito no Evangelho. Eu acredito porque toda a sabedoria e conhecimento do ser humano vem do alto. O ser humano por si só, ele não tem sabedoria. O próprio Deus diz, quem quer sabedoria, peça a Deus. Então você, irmão, que está aí nesse mundo triste, nesse mundo de trevas, você está fazendo sua vontade. E não está fazendo a vontade de Deus. Ah, Deus é contra isso? É, irmão. Deus é. E ele diz em sua palavra, ele diz assim, ó, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pela que são contrária à natureza. Natureza o quê? Humana da mulher. A mulher tem de ser sensual para o homem. Para o homem. Não para outra mulher. O homem tem de sentir desejo para a mulher. E não para outro homem. Então o próprio Deus está dizendo aqui. E também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões. Olha, ele não fala de amor. Paixões. Paixão é obra da carne. É por isso que a pessoa mata. Eu estou apaixonado, eu mato o outro. Quem ama e ama não com o amor eros, que é o amor. Existe o amor eros. A Bíblia ensina isso sobre isso. O amor eros. O que é o amor eros? É aquele amor da atração carnal. Aquele amor que você ama uma pessoa pelo corpo que ela tem. Pelo formato do seu corpo, do rosto. Você não ama pelo que ela é. Pelo que ela representa. Você tem desejo pelo corpo dela. Aí tem o amor, eros, que é esse amor, que é atraído carne por carne. Mas o verdadeiro amor que tem de ter entre um homem e uma mulher é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. Por isso que quando a pessoa ama uma pessoa, outra pessoa com amor ágape, ela ama até que a morte o separe. A esposa pode estar numa cama, sem poder se mexer, ou o esposo numa cama. Ela vai cuidar até ele ir embora ou se recuperar. Ela não vai abandonar. Porque não é um amor eros, o amor que atrai da carne. É aquele amor de Deus. Eu amo minha esposa. Eu amo, a minha esposa me ama. Então ela vai cuidar de mim e eu vou cuidar dela. Um cuidando do outro. Com aquele amor que, embora que esteja passando por qualquer coisa, a gente vai estar unido. Porque o nosso amor não é amor mundano, amor da carne. Nós não sentimos desejo um pelo outro só pela afeição, pelo corpo. Não, nós amamos com o amor de Deus. Como ela me ama como o próximo, eu amo ela como o próximo. E nós cuidamos um do outro. Isso é o verdadeiro amor. O amor eros não é aquele amor que é entregue às paixões. Por isso que paixões não é amor. E as pessoas estão se apaixonando. Por isso a mulher diz, eu estou apaixonado por outra mulher. O homem diz, eu estou apaixonado por outro homem. Coisa, vou lhe dizer bem sincero, demoníaca. Você diz, não existe demônio. Então por que Jesus expulsou o demônio? Hein? Porque Jesus expulsou o demônio? Está na Bíblia. Não é esses demônios que muitas vezes você deixa de acreditar, porque
Porque, porque as igrejas estão entrevistando demônios. Demônio não é para ser entrevistado. Demônio, se ele se manifestar no corpo, Jesus nunca entrevistou um demônio. Ele chegava e dizia, sai desse corpo, e o demônio saía. A gente, se a gente vê uma pessoa possessa, a gente diz o nome de Jesus, porque só ele tem o poder de expulsar o mal. Em nome de Jesus, o demônio sai, pronto, acabou. O PC está lá. Ei, você faz o que nessa vida? Você o que? Isso é tirar a verdade da palavra e botar a verdade na boca de um demônio. Isso eu jamais vou fazer. Jamais vou fazer. Porque a verdade é a palavra de Deus. E ele tem de obedecer. Porque o demônio não tem poder, ele tem uma força sobrenatural. Poder quem tem é Deus, e o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Esses têm poder. Amém? Vamos aqui. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. Quer dizer, recebe no seu próprio corpo. Por quê? A Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo. Todo pecado é fora do corpo. Mas a Bíblia diz assim, ó. O pecado no corpo, o pecado é no corpo, aquele da carne, é quando o homem tem relação, por exemplo, o adultério. O adultério é um pecado que destrói o quê? Destrói o templo. Se eu estou destruindo o templo de Deus, que é o meu corpo, ele não habita em mim. E se ele não habita em mim, vai vir coisas. Por isso que a prostituição traz muitas doenças que levam à morte. AIDS e outras doenças venéreas que vem sendo colocada na vida do ser humano. É porque Deus disse aqui na palavra dele. E essa palavra se cumpre na vida. Ele diz assim, homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebe em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. Quer dizer, ele recebe aquilo que merece. Não é Deus que coloca, ó. Não é Deus. Não é Deus, é você. Pela sua desobediência à palavra de Deus. É você que deixa algo, um espírito imundo dominar sua mente. Irmão. Não existe espírito imundo. Tá bom. Não existe. Vamos dizer assim. Você que bebe e diz assim, eu não quero beber mais. Eu não quero beber mais. Aí você diz assim, eu não vou beber. Mas a sua mente fica ali. Algo na sua mente trabalhando. Trabalhando e você finda voltando a beber. Eu vou perguntar a você, um espírito. Vocês devem pelo menos acreditar que existe espírito. Um espírito imundo, ele pode pegar numa matéria sem ter um corpo? Um espírito imundo, ele pode pegar numa matéria sem ter um corpo? Você acredita em alma, então você acredita em espírito. Eu não acredito em alma. Eu não acredito que o morto pode vir me visitar. Porque a Bíblia diz que há um abismo entre a terra e o céu. Ou a terra e o inferno, há um abismo. E a própria Bíblia diz que ele não pode passar de lá para cá, nenhum para um lado, nenhum para o outro. Então eu acredito nisso. Mas já que você acredita em alma, então uma alma, ela não pode pegar nas coisas. Não pode. Ela precisa de um corpo. Enquanto a sua alma está em você, você pega em qualquer coisa. Mas se ela sair de você, ela não pega mais em nada. Então os espíritos imundos é assim. Ele tem um desejo de beber. Ele entra em você e usa o seu corpo para satisfazer os desejos dele. Ele tem um desejo da imoralidade. Ele tem o prazer de ser imoral. Ele usa o seu corpo.
Eu uso o corpo de pessoas para gostar de animais e ter relações com animais. Imagine um com o outro. Isso é uma imoralidade. Isso é demoníaco aos olhos de Deus. E é demônio mesmo. Eu estou falando de uma verdade, irmão. Não vou esconder. Muitas pessoas e muitos pregadores, em vez de chegar diante da televisão, quando faz perguntas sobre isso, e dizer assim, é demônio. Tem medo de falar que existe demônio? Você, pregador famoso, tem medo de dizer que a pessoa é possuída por demônio? Então você não acredita na Bíblia. Você lê ela, você lê a palavra, mas não acredita naquilo que está escrito. Eu acredito. E eu digo que é demônio. Acabou. Acabou. Não vou buscar, a psicologia, isso, aquilo. Que nada, irmão. A verdade está na palavra. A própria Bíblia diz, dizereis a verdade. E a verdade vos libertará. A gente está escondendo a verdade. Muitos pregadores estão escondendo a verdade. Por isso que dentro das próprias igrejas, os demônios estão se manifestando, estão dizendo que é Espírito Santo. Porque até dentro das igrejas tem medo de falar que existe demônio hoje em dia. E que o demônio apossou na pessoa. Aí a pessoa começa a gritar, pular dentro da igreja, rodar, cheio de demônios de terreiro de Umbanda, como era no passado. E fico dizendo que é o Espírito Santo. Isso é a realidade, irmão. E nós devemos viver a realidade. Eu leio a Bíblia, não é para compreender o que Deus quer que eu veja. Ter o discernimento. Conhecer onde está o bem e onde está o mal. O que me edifica e o que não me edifica. Eu leio a Bíblia para isso. Eu leio a Bíblia para conhecer a vontade de Deus em minha vida. Não sou você, não estou criticando o que você faz, irmão. Eu estou lendo a Bíblia para você. Você vive, se quiser continuar vivendo dessa sua maneira, continue, seja bem feliz. Mas que você está indo contra a Deus, você está. Se você quiser, pode continuar aí na sua vida. Olha, Deus não se mete na vida de ninguém, imagine eu. Deus nos deu livre-árbitro. Se eu disser para Deus hoje, Deus, eu vou voltar a beber, vou voltar a farrear, vou voltar a fazer o que eu fazia no passado, Deus não vai dizer, não vá não. Deus disse, você tem a sua escolha, você até hoje andou comigo, quis andar, bem. Não quer, pode ir. Agora você sabe as consequências que vai vir sobre a sua vida. Você sabe o preço que o mundo lhe deu, você agradando o mundo, o que ele fez em sua vida. Então vá. Deus não impede ninguém, irmão. Deus não quer você servindo ele porque tem medo dele. Eu vou deixar de gostar de uma mulher, gostar de outra mulher, porque eu tenho medo do pecado. Não adianta. Você vai continuar gostando. Você vai estar dentro da igreja e vai estar se enganando. E não vai estar salva. Porque a Bíblia diz que nós pecamos até no pensamento. Se você continua pensando, você está pecando. Então, você tem de vir, não por uma obrigação ou por medo do que você está fazendo. Você tem de aprender a amar a Deus em primeiro lugar. E vir por amá-lo. Aí ele te liberta disso tudo. Ele arranca do seu coração isso tudo. E você se torna, como ele diz, em tudo em sua vida se faz novo e você se torna uma nova criatura. Então você tem de buscar a palavra de Deus, irmão. Não estou criticando você. Se você quiser continuar aí, continue. Agora, eu jamais vou dizer para você que Deus está amando o pecado que está em você. Que ele diz que não. Então Deus não me ama. Te ama. Ele te ama tanto que ele deu o filho dele para você crer nele. Ele não deu o filho dele para você andar no pecado. Que muita gente pensa assim, Jesus morreu por mim, então eu posso fazer tudo. Não. Ele deu o filho dele para que todos que nele creem e ande como ele andou, seja salvo. Vamos botar os pontos nos i. Então Deus me ama. Lhe ama. E ama tanto que deu o filho para que você venha crer e andar como ele, para ser salvo.
Ah, então Jesus não já levou sobre mim os meus pecados, então eu posso continuar pecando. Não é assim não, você tem de crer. E quem crê obedece, quem crê vive, quem crê anda como ele andou. Não é assim não é como o povo está pensando não. Ah, nós somos todos filhos de Deus. Mentira também, outra mentira que tem muito no mundo. E as pessoas acreditam nisso, que todo ser humano é filho de Deus. Todo ser humano é criatura, criado por Deus. Para nós nos tornarmos filho, primeiro nós temos de nos tornar servo. Servo é o chamado, nos chama. Para nós nos tornarmos filhos, nós temos de nos tornar escolhido. O que é escolhido? Você renunciar todo o seu eu e fazer a obra dele em sua vida. Há uma diferença de muitas pregações aí. É por isso que o mundo está entregue a isso aí. A degradação. O mundo está sendo degradado por a imoralidade, por tudo isso, porque as pessoas não têm consciência do que é a palavra de Deus. E como ele disse, no final dos tempos, entregar ao mundo a sua própria concupiscência. E está entregue aí. E nós vemos. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não deve. Quer dizer, por o ser humano não querer saber de Deus, Deus o entregou a eles mesmos. Aí os pensamentos do ser humano sempre são maus, sempre vão contra a vontade de Deus. E está aí a destruição, a droga, a violência reinando, a droga, a violência reinando, a degradação humana está triste. Nós vemos, irmão. As mulheres lutaram por um direito tão sublime de ser reconhecida, ter os direitos iguais, trabalhar igual aos homens, e conquistaram isso, mas para andar pelada no meio da rua. Porque nos Estados Unidos o protesto delas era ficar nua no meio da rua. Isso é mentalidade de uma mulher que quer o bem-estar da humanidade? Isso é uma degradação humana. Eu pensei que ela chegar como advogada, juízes, e promover leis, não leis leis a favor do aborto. Não, isso aí não entra na mente do ser humano, daquele que conhece a vida que Deus dá a qualquer um de nós. A qualquer um de nós. Você gostaria que sua mãe lhe abortasse? Tivesse feito um aborto com você? Você está vivo. Como é que você vai fazer uma lei tirando o direito de uma vida vir ao mundo? É errado. Deus não concorda com isso. Deus não concorda. Deus não concorda. Muito, desde o começo do mundo, Deus é a favor da vida e não da morte. E vida eterna. Viu? Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúme, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, calúnia, e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Orgulhosos e vaidosos. Tem ódio de Deus. Teve uma dessas caminhadas desse GMT, sei lá, como é o nome deles lá, que eles botam. Homossexuais e lesbianismo. Eles odeiam tanto Deus que um deles pegaram o crucifixo e enfiaram lá naquele canto. Coitado. Eu tenho pena dessa alma. Eu oro por essa alma para que Deus venha ter misericórdia e compaixão dela. Degradação humana.
Outros pegam a imagem de Cristo e blasfêmia. Brincam com a palavra, brincam com o evangelho. Está triste o que o mundo está mostrando. É por isso que o mundo está aí se destruindo. Porque quando o mundo se afasta de Deus, ele é destruído. O mundo, no tempo de Noé, se distanciou tanto de Deus que Deus fez esse mundo um dilúvio e destruiu aquela humanidade. Mas como Satanás nunca desiste da humanidade, para levar para o lugar que é dele, ele quer que nós vamos ficar com ele, porque Deus não criou o inferno, foi para o homem, foi para Satanás e seus anjos, mas o homem está indo porque está indo na conversa do próprio diabo. Quando Deus salvou a família de Noé, Noé se alegrou quando chegou na terra, e o diabo precisava colocar a maldição novamente, e o filho de Noé desobedeceu um mandamento. Desobedeceu uma ordem de Deus, de honrar ao pai. O pai dele estava lá, bebeu vinho, não vinho com álcool de hoje, porque a própria uva tem álcool, se você bebeu ela demais, você fica meio tonto. Então ele bebeu demais, ficou tonto, e ficou dançando dentro da sua tenda e tirou a roupa e ficou nu. E o filho, em vez de cobrir a nudez do seu pai, foi lá e ficou mangando, ainda chamou os outros irmãos. E aí, o irmão mais velho foi lá e cobriu o pai. Então Deus pegou e amaldiçoou esse filho. E ele saiu amaldiçoado pelo mundo. Quer dizer, a humanidade novamente desobedeceu a Deus e começou a pagar o mesmo preço. Só que Deus tinha prometido a Noé que não ia destruir mais o mundo com água. E não vai. O mundo vai ser destruído por completo. O universo e o mundo. Eu creio na palavra e vejo os sinais que estão no mundo. E está acontecendo. Então vamos aqui. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aquele que faz essas coisas merecem a morte. Quer dizer, a morte. Isso então, a morte que Deus fala, irmão, nos dias de hoje, é a morte espiritual. E não existe morte pior do que a espiritual, porque se você está morto espiritual, você já está condenado ao inferno. Não tem salvação. A sua carne está aí, sua natureza está aí, você está aí. Mas está sendo usada não para a glória, honra, louvor e adoração a Deus, mas está sendo para degredir a imagem e semelhança de Deus, que é você. Por isso que você é templo e morada do Espírito Santo, porque você foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Então você está degradando aquilo. Deus nos fez sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus está em nós, em nossa alma, em nosso espírito. E é isso que o diabo quer degredir. E consegue. E está conseguindo, porque muitos não aceitam Deus. E muitos querem viver nesse mundo aí. Você quer viver desse jeito? Já disse para vocês, eu não sou contra. Viu? Eu amo você, mas também é como Deus disse, eu não vou ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou dizer que Deus aceita isso seu, porque Ele não aceita. Deus também te ama. Deus me ama. Mas Ele abominava o pecado que eu vivia. Ele me aceitou com os meus pecados, mas não para eu continuar com ele, para eu ir tirando ele da minha vida, estudando a palavra e retirando o meu coração carnal e botando um coração espiritual. E é isso que tem de acontecer na vida de vocês. Mas por quê? Pessoal, o que falta na humanidade é estudar a Bíblia. É o estudo bíblico.
É voltar para as escrituras. Aí acaba isso tudo. Diz assim: mas mesmo assim continuam fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Quer dizer, eles são errados e ainda aprovam os outros. Eu vou dar um exemplo de um homossexual que ele viveu no mundo, Clodovil. Ele mesmo declarou, ele com sua boca declarou, que Deus não tinha feito ele daquele jeito. E Clodovil foi um dos homens mais que a sabedoria tinha sobre ele, inteligência. Ele era inteligente. Viu? Ele sabia que, ele mesmo confessou com sua boca, que o que ele fazia não agradava a Deus. Ele tinha consciência. O negócio de vocês hoje, irmão, é que vocês estão fazendo as coisas inconsciente. Por isso que a degradação humana está aumentando cada dia mais. Cada dia mais. Vocês têm de parar e pensar, irmão. Chega no teu quarto e diz assim, pô, eu vou ler a Bíblia aqui, vou ver. Lê a Bíblia. Porque eu não tenho o poder de mudar esse seu pensamento. Eu não tenho o poder de mudar essa maneira de viver. Mas a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz, que quem me convence a mim do meus erros e da minha iniquidade, não é outra pessoa, mas é a palavra dele. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu me convenço do meu pecado e do juízo de Deus em minha vida. Então eu paro, não por medo, mas porque sei que Deus é poderoso e não está se agradando daquilo que eu faço. E eu tenho de obedecer a Ele e andar com Ele. Então leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Eu aconselho você que vive nessa vida a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Viu? Ah, eu já fui muitas vezes em igreja e tenho medo de ir porque o mal manifestou em mim e eu fiquei lá e não me libertei. Claro, o próprio pastor usou você para fazer palhaçada. O pastor não usou a palavra para te libertar, usou? Eu pergunto a você, o pastor usou a palavra de Deus, te ensinou a palavra, te orientou na palavra para te libertar? Hein? Não. Às vezes ele mandou você, você quer se livre desse mal que está dentro de você? Faça um sacrifício, faça uma oferta. Não é isso que vai te libertar, irmão. O que vai te libertar é você conhecer a vontade de Deus. Agora, sente aí e pergunte assim, para você mesmo. Se sente aí e pergunte para você mesmo. Você sabe por que Deus te criou? Porque Deus fez com que aquela bolha de sangue no ventre da sua mãe tomasse forma de uma criatura com a imagem e semelhança dele. Você sabe por que Deus te criou? Qual o ministério que Ele queria para a tua vida? O que Ele quer para a tua vida? Será que é isso que você está vivendo? Senta, dobra o joelho e fala com Deus. Deus, foi isso que o Senhor quis para a minha vida? Muitas vezes você que está aí, irmão, muitas vezes você que está aí, você vive essa vida porque foi decepcionado. Decepcionado quando criança, decepcionado quando adulto, quando se casou com um homem, ou se casou e não teve em troca o amor de uma mulher, ou não teve em troca o amor de um homem, e você se entregou aos desejos
do mal que estava na sua mente. E vive aí uma vida. Olha aí você que vive nessa vida. Você é deprimido. Você vive cheio de depressão. Você vive cheio de doença, como o próprio Deus diz. Você vive cheio de doença, cheio de depressão, cheio de... Tem um vazio no seu coração e na sua mente que você não consegue preencher. Às vezes você está na roda dos seus amigos, na roda, lá, uma alegria medonha, é uma coisa, é as músicas do mundo, é dançando, é fazendo. Quando você entra dentro do seu quarto, às vezes você não sente logo a depressão, sabe por quê? Porque você está tão alcoolizado e tão drogado que você cai em cima da cama e o seu corpo relaxa e você dorme. Mas quando você abre os olhos, que você olha para o seu quarto, vem um vazio de novo na sua alma. Aquele vazio que diz assim: eu não quero essa vida. Essa vida não é para mim. Ainda chama por Deus. Meu Deus, estou angustiado, triste novamente. Mas você chama por Deus, mas não busca. Eu tenho de buscá-lo. A Bíblia diz que eu tenho de buscar Ele de todo o meu coração e de toda a minha alma, para que a presença dEle venha e habite em mim e me dê forças, para que eu venha preencher os vazios da minha alma com a presença dEle. Aí eu não sinto mais vazio. Não sinto. Você está angustiado aí, irmão, no seu quarto. Sua vida, eu faço uma pergunta: você é feliz? Não felicidade enganosa. Estou falando felicidade. Você é feliz? Feliz mesmo? Tem certeza absoluta que você é feliz? Pergunto para você mesmo: eu sou feliz? Ou falta algo em você para ter uma felicidade completa? O que é esse algo que está faltando? A presença de Deus. Nós só somos felizes por inteiro porque temos a presença de Deus. Porque ser feliz no momento que tem um bocado de pessoas ao redor é fácil. Assim mesmo, às vezes você está rodeado de pessoas e se sente só. É ou não é? Às vezes você tem, bora dizer, você está numa festa de 5.000 pessoas, 30 amigos ao seu redor. Você está dançando lá no bairro, mas você está dançando e para você não existe ninguém ali. Você é sozinho, você se sente abandonado, você se sente angustiado, ali com tanta alegria e você não é alegre. Porque a alegria completa está em Cristo Jesus. Quem tem Ele pode estar num deserto com sede e fome, mas está contente, porque sabe que Cristo vive em mim. Ele me sustenta, Ele me guarda. A carne está abalada, a carne está ali, mas eu estou firme em Cristo e estou contente porque Ele me sustenta em todas as situações da minha vida. Não é uma pessoa que vai me dar uma alegria, é a mão poderosa de Jesus Cristo. Ainda que eu esteja no mais profundo abismo, Ele vai lá e me resgata. Isso é felicidade. Eu não dependo de ninguém para ser feliz, porque tenho Cristo, porque tenho Deus em minha vida. Sou feliz porque Ele me sustenta. A minha alegria é agradar a Ele, fazer a vontade dEle, andar com Ele. A degradação humana está aí porque ninguém pensa mais assim. E ninguém quer mais Deus. Os jovens se destruindo, os antigos anciões se destruindo, levando o seu corpo a fazer imoralidade, cada dia mais desagradar a Deus. É isso que está acontecendo na humanidade.
na humanidade. Na humanidade. E nós precisamos, irmão. Nós precisamos mudar. Os pastores têm de subir no altar para pregar uma palavra verdadeira. Que também o povo não está tendo conhecimento. O povo não está lendo a Bíblia. E o pior, os próprios que se dizem ser cristãos não lêem. Uma multidão, por isso que vive e estão vivendo como vive. Um bocado de pessoa dentro da igreja está vivendo como eu disse hoje. Na degradação humana, vazios. Vazios porque o preenchimento dentro de nós vem porque a gente escuta a palavra e bota ela em prática em nossa vida. Aí nós começamos a ter uma intimidade. Deus começa a entrar em nós. Intimidade não com o homem, mas com o espiritual de Deus. Deus vai entrando no nosso coração e vai transformando a nossa vida. Ele me transformou. Ele me mudou. Ele me fez um novo homem. Ele me faz hoje olhar para o mundo de uma maneira diferente. Eu olhava de outra maneira. Eu tinha desejos, prazeres que só levavam a minha vida à destruição. E hoje eu busco agradar a Deus. Não sou perfeito. Tenho muito de mudar ainda em minha vida. Por isso que eu leio a Bíblia todo dia. Porque todo dia eu tenho de me mudar. Todo dia, quando eu leio a Bíblia, eu encontro algo dentro de mim que tem de ser arrancado. E eu tiro, vou arrancando e vou andando. Não sou perfeito. Não estou aqui pregando para você dizendo que eu sou perfeito. Sou cheio de defeitos e erros. Sou um pecador. Um pecador como você. Eu estou falando disso tudo para você, mas eu também sou pecador. Então você pode dizer, por que você está falando? Porque eu estou querendo me esforçar. E a palavra de Deus diz assim, irmão, ó, vou dizer para você, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, aquele que se esforça, aquele que se dedica para andar como Cristo andou. Eu não sou perfeito, mas as minhas condenações são colocadas nele, porque eu estou me esforçando para agradar a ele. Eu não sou perfeito, sou pecador. Pecador. Eu não estou falando de você, ou para você, que está aí do outro lado, e você pode pensar assim, ele pensa que ele não tem pecado. Não, eu tenho. Nunca disse isso e nunca vou dizer. Nunca vou dizer que eu não sou hipócrita. Eu sou pecador. Mas eu estou me esforçando. E a Bíblia diz para mim que a minha condenação não há em mim enquanto eu me esforçar para agradar a Deus. Por isso que Jesus veio, para que os nossos pecados sejam botados nele, não para que nós continuemos pecando, como muita gente pensa. Ah, tá em Jesus, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso mudar meu ato de relacionamento, homem com homem, mulher com mulher, e Deus continua me amando, amando você, criatura, mas abominando o pecado. Viu? Para você ter o seu pecado anulado, você vai ter de largar, tirar as coisas que desagradam a Deus e se esforçar para agradar. Aí as condenações vão ser apagadas em sua vida. É isso que Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas hoje em dia a degradação humana está grande. Eu fico triste em ver, principalmente esses grupos que se instalaram no meio da humanidade para entrar nas escolas e querer que a gente engula o pecado também como eles estão. Não, eu abomino o pecado também. Eu não gosto do pecado também.
Sou pecador, mas eu tenho raiva do pecado. Se eu não tiver raiva do pecado, eu vou praticar o pecado. Então eu não quero pecado. Então eu não posso aceitar um erro. Se você quer viver no erro, viva, irmão. Mas eu digo uma coisa a você. Você está sendo condenado a uma eternidade de sofrimento. É. Porque a nossa vida não começa aqui. Nossa vida começa depois que nós morremos. Aí vem a eternidade. Aí é uma vida eterna, sem fim. Aqui, eu e você vamos morrer. Por mais que você queira ter a fonte da juventude aqui na terra, você não tem. Você pode esticar seu couro da sua carne, da sua cara, da sua barriga, pode fazer o que for. Você vai envelhecer e morrer. Agora, depois que você morrer, é que começa uma eternidade. Ou a eternidade muitas vezes não vai pegar e atingir a morte em alguns. Por quê? Porque vai chegar o dia do arrebatamento. E quem tiver naquele dia, na presença e agradando ao Senhor Jesus, vai ser arrebatado, levado para o céu. Então ele não vai ver a morte. Ele vai ser levado. Mas aquele, por exemplo, eu não sigo a Deus. Eu não sigo a Deus para uma vida eterna. Posso, aqui na terra. Ah, você vai morrer e Jesus não vai voltar. Mas eu morro confiando que um dia ele vai voltar e vai ressuscitar o meu corpo e vai levar para ele, para a glória dele. Eu morro crendo em sua palavra. Não importa o que aconteça. Eu morro acreditando que Cristo vive em mim. Eu morro nisso, acreditando, confiando nele. Não adianta. Ah, você vai morrer e essa é uma história de boi, de engano de boi para dormir. É uma história que meu tataravô disse e não aconteceu. Eu sei disso, não precisa você me dizer não. Mas eu creio no Senhor Jesus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E não existe nada que tire esse entendimento que está aqui do Senhor Jesus em minha vida. Eu posso ir até para debaixo de 7 palmos de terra, mas eu vou morrer confiando em sua palavra, porque eu quero ser ressuscitado no grande dia, não para a tristeza, mas para a alegria de estar com ele. E muitos vão ressuscitar para a tristeza, porque não obedeceram sua palavra, porque caíram na concupiscência desse mundo e agradaram a carne e degradaram a imagem de Deus, que é a nossa alma, nosso espírito, e destruir o seu próprio corpo, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E esses, quando for acordado no grande dia, vai ser diante do trono de Deus para o quê? Ser julgado e condenado ao inferno. Isso eu não quero. Por isso que eu estou me esforçando. Por isso que eu estou negando esse mundo. Eu não quero ganhar o mundo. Aquele que ganhar o mundo perde a sua alma. Mas aquele que renunciar ao mundo por amor dele, ganhará a vida eterna. E é isso que eu estou me esforçando para isso. E que Jesus abençoe. Não fique com raiva de mim, porque eu disse umas verdades. E muitas vezes você está vivendo nessa vida. E a palavra dói, que eu sei que dói. Porque quando eu entrei na igreja, tinha tanto erro em mim, que eu tinha às vezes vontade de voar no pescoço do pastor e arrancar a cabeça dele, porque ele estava pregando lá em cima. E essa palavra estava mexendo na ferida da minha iniquidade, do meu pecado, do meu erro. E eu tinha raiva, eu chegava em casa muitas vezes dizendo que não ia voltar mais para a igreja, mas eu ia, porque eu reconhecia que não era o homem, era Deus abrindo meus olhos para que eu viesse reconhecer o pecado e o juízo de Deus em minha vida. Que Jesus abençoe a todos, seu lar, sua família. Que seu dia seja abençoado pelo Senhor Jesus. Que Ele venha suprir com todas as necessidades da sua vida no dia de hoje. E que a mão poderosa dele esteja sobre toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus.